Estamos aqui com mais um episódio, mais uma entrevista aí do nosso Bom Senso Brasil. Hoje estamos aí conversando com o professor economista Geraldo Almeida. Ele é uma das pessoas, é um professor que formou as maiores sumidades aí na área universitária, inclusive eu. Inclusive você, está vendo? Olha que honra. Professor Geraldo, o que nós vamos discutir hoje? Defasagem econômica no contexto mundial, o Brasil, tá? Gostaria que você colocasse, vamos colocar aí a primeiro slide, que é o ponto de partida de tudo. Estamos aí com uma análise comparativa do PIB de alguns países, desde 94 até hoje. Nós temos o quê? Em 94, o Brasil tinha um PIB paritário com a China. Temos algumas variações que o FMI dá um valor, o Banco Mundial dá outro, mas em suma, em regra, esses são os números. Temos aí que em 94 o Brasil tinha um PIB maior que o da Índia, certo? 2023, o PIB do Brasil chegou aí 2 trilhões e 170 bilhões de dólares. China, 17 trilhões. A Índia também passou o Brasil, 3 trilhões e 730. Outros países, colocamos os Estados Unidos, eles mantiveram o seu crescimento e sua posição mundial. O Brasil, frente a esses números, que são números, são fatos, são dados. Não tem como fugir. Demonstra o quê? Países, vamos colocar a China, que tinha aí uma condição parecida com o Brasil, até o pessoal até não acreditava muito. A gente começa a pegar as notícias de 94, 93, a China está com problema aqui e ali, mas hoje ela é a segunda maior economia do mundo e a mais industrializada. E o Brasil, de 94 para cá, não acompanhou. Vamos lá, essa é a pergunta de $1 milhão e a sua explanação, professor. O que nós fizemos de errado? Não investimos em formação bruta de capital. É o que a gente está vendo hoje na economia, esse crescimento. Mas a China sempre investiu mais de 30% do PIB em formação bruta de capital. O que é isso? É você investir em máquinas que vão gerar novas máquinas. Então, houve uma mudança na China muito forte disso. Você teve uma questão também de investimento em educação. A China forma 300 mil engenheiros por ano. Então, se você tem um contingente muito bom de mão de obra, você tem a questão do Estado, que investiu bastante também. Ainda falta, se você comparar ainda com a Coreia do Sul, é outro país que era menor do que o Brasil, passou. Então, teve um crescimento também exponencial muito grande. Mas é um pouco de... O Estado investiu, soube investir, investiu na questão de mão de obra e nessa formação bruta de capital. O Brasil, educação, investiu mal. Formação bruta de capital você não vê quase agora, você tem uma melhora, mas hoje está em 17%, outros países acima de 30%. E quando você compara a Índia, é muito parecido. A Índia tem o problema que são sociedades de casta, mas a Índia investiu muito em tecnologia. E ela atraiu muitas plantas, o porquê que ela está passando quase para e passo com a China, né? Porque ela está atraindo plantas que a China deixou de ser viável. Você vai olhar daqui a uns anos o Vietnã, como outro país que tem crescido bastante. Então, quando você não investe nessa formação bruta, você acaba patinando, e o Brasil patinou. Essa questão da formação capital, eu sempre discuto, sempre coloco isso, né? Vamos colocar o seguinte, vamos colocar no nosso passado aí, ensino médio, ensino fundamental. A gente, quando aprendia a história da economia, a gente tem nos livros didáticos, colocava a questão da Revolução Industrial, né, o porquê a Europa, a Inglaterra, né, se despontaram, porque investiram em equipamentos, e o Brasil, ele mantinha-se aí na monocultura, né? Na época cana, o Brasil, depois café, eles investiam em indústrias e o Brasil, né? Parece que não houve aí a lição de casa.
Hoje o Brasil continua quase que com, se não algumas monoculturas, tá? Temos aí soja, temos aí... Não que não seja importante. É importante, o agronegócio é importante. Mas você não pode pensar em um viés econômico único em um país. Você não pode falar assim, olha, tem que ser só a indústria e você tirar agronegócio. Mesmo nos Estados Unidos ele tem um agronegócio muito forte. Só que aqui, como o senhor colocou, não teve essa questão da indústria. Se priorizou muito o agronegócio e tirou-se aí a importância da indústria. Pergunto, a gente consegue reverter isso, essa situação? Consegue, mas na verdade, quando você olha, o agronegócio é muito importante para o Brasil. Ele segurou a economia. Então, quando você olha, se modernizou em 94, você olhava os números do agronegócio, hoje você olha só melhor, mas foi um setor que soube investir, principalmente em tecnologia. Se você visitar aqui em Sorocaba, 37% das máquinas agrícolas que são exportadas do agronegócio saem de Sorocaba. E boa parte dessas máquinas que são usadas no agronegócio são fabricadas aqui. Se você for olhar, aquilo é o que há de tecnologia. Então, é um setor que soube se modernizar, ele não reclamou tanto, a indústria não é que reclama, você pode ver muita reclamação da indústria, questão de juros, dólar, concorrência, o agro não, ele foi embora, cresceu, hoje virou a fronteira e ela vai ser uma outra fronteira que a gente está olhando essa questão de energias renováveis. Por exemplo, São Paulo tem o chamado pré-sal caipira. O resíduo do agro, da cana, que era a vinhaça, que era algo que você não usava, era um grande problema, hoje está se transformando em biometano. Então, quando você olha o que acontece, o agro se modernizou, a indústria precisa dar esse processo de modernização e olhar essas novas indústrias. Então, o que vai acontecer com o Brasil? Por exemplo, Sorocaba não discute, por exemplo, a questão de transição para o carro elétrico. Sorocaba é uma grande produtora de autopeças para o carro motor a combustão. Quando você olha um carro híbrido ou o carro elétrico, né? O Brasil vai funcionar o híbrido, mas o elétrico você tem muito menos peça. Então você vai ter problemas também com a produção da indústria de autopeças. Então como é que eu substituo isso? Como é que eu treino a mão de obra? Por isso que é importante você olhar o que tem daqui para frente. O retrovisor é pequeno, o para-brisa é grande. Então se você fica olhando para trás, dificilmente você vai crescer. Você tem que olhar para frente, fazer esse investimento, ter uma formação de mão de obra. O Brasil tem uma mão de obra extremamente boa. Se você qualificar, a gente passa esses países. Você olha a Índia, vizinho quase de você aqui, tem uma empresa que exporta serviço. E o concorrente dela é a Índia, em TI. Certo. Só qual que é a vantagem aqui do Brasil? Fuso horário e o sotaque. Então, nós perdemos boas oportunidades e o Brasil deixou passar a grande chance. Então, a gente está passando por uma mudança agora que talvez seja onde o Brasil possa aproveitar, que é essa questão da transição energética e da produção de energia verde. O Brasil tem uma matriz energética de quase que 97% renovável. No mundo não tem isso. Você considera um país que tem uma matriz energética renovável com 50%. O Brasil chega a 97%, 95%. Então, é uma vantagem hoje que o Brasil tem. A questão da atração de data center, que o mundo hoje, o novo combustível é dados. O que vai acontecer com o mundo é quem souber trabalhar com os dados. Essa questão de inteligência artificial, isso vai impactar na vida das pessoas. Daqui 10 anos, 2050, a gente não tem muita noção. Você foi da geração que assistiu os Jetsons. O Jetson. Tudo que aconteceu no Jetson tá lá, mas no teu carro voador. Daqui 2 anos vai estar... Assistir a Jornada nas Estrelas. Só no teu teletransporte. O resto tem tudo. Como é que tem? O resto tem tudo. Então, você não imagina, por exemplo, o celular, como é que ele mudou a nossa vida, mudou o jeito de você consumir, o comércio mudou. Então, você tem que entender um pouquinho dessa dinâmica do que está para acontecer e olhar e planejar para o futuro, que é o grande problema. O Brasil não planeja, a China planeja. Se você for olhar a China, às vezes eu perco o sono e eu assisto um canal chinês que se chama CGNT, China Global Network Television. Então você olha as cidades da China, olha a economia da China e fala, puxa, olha como é que é essa fábrica,
Olha como é que isso está andando. Então, você tem que entender também como esse país também culturalmente se mudou. Ele tem problema, tem um monte de problema. Você tem problema de setor imobiliário, a vinda das pessoas do campo. Então, é preciso olhar um pouco essa questão, inclusive se fala, discute pouco a questão de demografia. Por exemplo, nos anos 80 você olhava o Japão como grande país, era o grande exemplo. Sim. Você deve ter assistido aquele filme Black Rain, Sim. que é você via toda a economia japonesa era extremamente pujante. Hoje você quase que não fala do produto japonês e fala do produto chinês, que há 10 anos atrás era lixo. Eu acompanhei muito a BYD. A BYD era para ser em Sorocaba. Eu negociei com eles, eu não consegui trazer a planta de solar por conta de não ter conseguido uma área que eles precisavam muito rápido. Não deu tempo, perdendo para Campinas. Mas eu conversei muito com eles para a questão do veículo elétrico, quando eles fossem fabricar. Eu tinha até a promessa deles que a fábrica seria em Sorocaba. Só que o tempo passou, faz muito tempo atrás, mas eu conversei com a Stella Lee, que hoje é a CEO mundial deles, para trazer essa planta para cá. Quando você olha o carro, eu tenho guardado ainda o modelo que era em 2013. Era feio. Eles contrataram 2 grandes designers da Pininfarina e um outro estúdio italiano, fizeram os carros lindos, conseguiram conquistar o mundo. A indústria chinesa conseguiu. Com quem que a China aprendeu a construir carro? Estados Unidos? Brasil. Brasil? Brasil. Quando eles foram reformular a indústria chinesa... Me conta essa história aí, que essa eu não sei. Eles foram reformular a indústria automobilística chinesa. A gente sempre tem que o chinês ele copiava muito o modelo americano, né? É o que se põe, o que se coloca. Qual que era a indústria de ponta automobilística? Alemã. Alemã era a grande indústria. O chinês precisava mudar a indústria dele. Eles foram visitar a Alemanha e olhar as fábricas da Volkswagen. Perceberam que eram fábricas extremamente automatizadas, muito modernas, e que o que eles tinham lá não conseguiria acompanhar. Aí eles vieram conhecer a fábrica da Volkswagen no Brasil, que na época fazia o Santana. E eles olharam que era uma fábrica que ela tinha um pouco de tecnologia, mas tinha também mão de obra de você mexer no manual, a manualidade no carro. Aquelas linhas de produção. Aquela linha de produção ainda que você... Eles pegaram essa linha de produção, começaram a produzir o Santana, que foi o primeiro carro chinês que cresceu. O resto é história. Se olha o que aconteceu com a indústria automobilística deles, como está a nossa e como está deles. Então, isso é investimento. Eles investiram em máquina, investiram em modernidade, investiram em... Por exemplo, a BYD, de onde ela surge a bateria? Foi a empresa que conseguiu diminuir a bateria do celular. Você usou Tijorola, Motorola PT500, que era o grande problema, a bateria. Sim. Porque em 94 você andava com 2 baterias de celular no bolso, um carregador, para poder se aguentar e só recebia ligação. E um pouquinho de SMS que você tinha, Leili um pouquinho ali. Aí o chinês, o fundador da BYD, conseguiu diminuir a bateria com maior eficiência. A história virou o smartphone. O smartphone só existe por conta da bateria ter sido minimizada. Então a gente não olha o que aconteceu. Então, é importante você olhar isso, da onde vêm essas transformações. Então o que acontece hoje e como é que eu projeto daqui para frente. O senhor está colocando aí, muito interessante, histórias, fatos. Você sabe por que aconteceu isso? Você sabe por que aconteceu aquilo? Isso é muito importante. Não está faltando isso, esse estudo na indústria brasileira? Por quê? Fazendo esse comparativo e fazendo um pensamento aqui, quando você coloca assim, o agronegócio, como você bem colocou, olha, estamos produzindo máquinas, né? O agronegócio, e ele trabalha muito a questão do marketing, ele trabalha... O empresário do agronegócio, mesmo sendo algumas vezes empresas familiares, tudo, mas eles vêm eles têm assim um objetivo mais técnico, eles têm assim um modo de operar mais técnico.
Nas indústrias, a gente vê isso bastante nas indústrias, nas nacionais, nas familiares, que estão aí ingestadas em coisas de 20, 30 anos atrás. Que é a modernização. Ou você moderniza a questão de processo sucessório, a indústria familiar, então avô rico, filho nobre, neto pobre. É uma máxima que funciona, não tem jeito. Então você trabalhar essa questão de sucessão, como é que o Brasil quando industrializou foi com os grandes grupos familiares. Por exemplo, a Volkswagen chega no Brasil em parceria com uma família brasileira que era o grupo Monteiro Aranha. Então essa indústria, elas chegam, por exemplo, a Volkswagen chega com a Brasmo Motor. Ela vem, os primeiros Volkswagen foram produzidos pela Brastemp. Então era a indústria nacional que fez parceria com as grandes empresas de fora e industrializar. O Brasil, nesse processo de industrialização, ele acabou perdendo um pouco esse time. Então, demorou-se a modernizar. Quando você olha essa mudança que a China teve, que a Índia está tendo, é essa rapidez com que eles modernizam. E investimento pesado. Sem dinheiro você não faz nada. Então, na realidade, em matéria assim, de industrialização, o Brasil está, às últimas pesquisas, se desindustrializando. Tá, porque a taxa cai dessa formação. Eu vou dar um dado para você. Assim, entre as 17 empresas mais modernas do mundo, uma está em Sorocaba. Que é? A Flex. A Flextronics. Ela foi considerada as 17 melhores plantas do mundo. A da Flex está entre essas 17 melhores plantas do mundo, industriais do mundo. Então é possível você ter qualidade, é possível você ter mão de obra aqui, porque você tem do nosso quintal. Por alguns anos, a fábrica da Toyota aqui foi a melhor fábrica da Toyota, produzia melhor do que do Japão. Tanto que ele, quando produziu o primeiro ano de veículo Toyota no Brasil, os japoneses vieram conhecer a fábrica porque eles estavam achando que o erro era zero e alguma coisa estava errada. Se estavam maquiando, eles vieram conhecer e olharam, não, a fábrica funciona e funciona bem. Então a gente tem bons exemplos de que é possível. Então o que falta é um pouco de planejamento, ter uma visão de longo prazo. País que não tem visão de longo prazo acaba se perdendo porque fica em políticas pequenas. Você precisa planejar o que nós queremos ser daqui em 2054. Por exemplo, você vai olhar hoje, a gente fala o eVTOL, o carro voador, Sim. O que falta dos Jetsons. Isso. Então, o que é o eVTOL? Ele tem 8 motores, 6 motores são motores elétricos japoneses. O Brasil vai ser o grande produtor. A Embraer está fazendo o protótipo agora, né? Ela é da IVE. A IVE é um spin-off da Embraer. Era uma startup que saiu da Embraer e virou a questão de mobilidade urbana aérea. Nós vamos ter isso. Vai acontecer, não tem como, os drones vão acabar não chegando. E eles estão nesse nicho. Desse daqui é tudo produzido. O carro o VTOL vai ser produzido aqui. Só, acho que não chega a 10% que são produtos brasileiros que estão no core do negócio, né, de fazer ele funcionar. Mas o brasileiro é bom na questão de montagem. Por exemplo, a Ford foi embora do Brasil. Mas ela deixou o que no Brasil? O centro de inovação que tem 1.000 engenheiros trabalhando. Se você sair aqui em Sorocaba e andar na Avenida Independência, você passa em frente à PepsiCo, né? Lá tem o centro de pesquisa da PepsiCo para a América Latina com 100 cientistas trabalhando. Se você comeu o torcida churrasco, o torcida picanha, o torcida pão de alho, foi desenvolvido aqui. Então nós temos capacidade de produção, de desenvolver. O Brasil é um país muito inovador, principalmente na inovação gambiarra, que chama Jurrad. O brasileiro consegue, com pouco, fazer muito. Então a gente tem que olhar um pouquinho esse brasileiro, o lado bom desse brasileiro que consegue se adaptar. E a gente está vivo até hoje, tá? Esse país com tudo, porque a gente se adapta. Nós não somos um país assim, as pessoas são adaptáveis ao que está acontecendo. Então você não vê tanta questão de revolta, mas o brasileiro vai se adaptando de um jeito ou de outro, ele vai ali. E esse jeitinho nosso que precisa ser melhor aproveitado. Você colocou indústria de tecnologia, temos aí, né,
referências, mas nós estamos perdendo algumas também, tá? Vou lembrar o tempo que eu me formei em administração, 1989, 90, né? Naquele tempo era interessante que você ia procurar estágios ou trainee. Hoje nem tem mais essa função trainee, eu não vejo mais, eu não vi mais. Mas deve ter. É a mais procurada. Tanto que é mais concorrida que a Faculdade de Medicina da Ambev, por exemplo. Mas então, naquele tempo, a gente tinha lá o estado de São Paulo, que era um negócio desse tamanho, e o caderno de empregos do estado de São Paulo era maior que o jornal de hoje, né? Mas hoje você tem outras mídias em que estão colocados empregos. Mas você abria assim a busca por vagas de trainee e você via, por exemplo, vou dar um exemplo, Bosch, né? A Bosch era uma empresa lá em Campinas muito concorrida para você entrar na Bosch, que lá era um centro de referência de tecnologia, se produzia de tudo, né? Hoje você vai comprar um produto Bosch made in China. Hoje, as indústrias, colocando isso, mas as indústrias brasileiras, vou colocar também Tigre, você vai comprar um pincel Tigre made in China. A indústria brasileira está nesse processo de desindustrialização e em produtos que muitas vezes não precisam de uma tecnologia apurada, uma indústria fina. Mas nós estamos perdendo e exportando para a China muita mão de obra. É importante assim, você está perdendo espaços no Brasil, a indústria está preferindo comprar fora do que produzir no país. Como a gente consegue reverter esse quadro? Escala e renda. Você precisa de renda para comprar. A Tigre é um exemplo que você deu, que é... A Tigre, são duas Tigres. Era a Tigre Tubos e Conexões e Tigre Pincel. Isso. Mas eram separadas. Aí a Tigre Tubos e Conexões, por conta da marca, comprou a Tigre Pincel. E aí, para ela, no core do negócio dela, produzir pincel não era nada... Era mais vantajoso comprar na China. A Bosch, por exemplo, tem uma planta grande em Sorocaba, na área de transmissão de veículos. Dentro do a Bosch, a Bosch e a ZF. Essas três estão aqui e na linha de transmissão, principalmente exportam bastante. Então houve assim, a gente olhava, por exemplo, quem é um pouco mais velho, quando o pai comprava um carro da Ford, vinha o rádio Philco Ford. A Ford comprou a Philco para colocar o rádio no carro. Hoje, por quê? Na época valia a pena. O que aconteceu com a China é que a produção americana do que não valia a pena, que é hoje o Vale da Ferrugem, que se fala nos Estados Unidos, foi para a China, porque a mão de obra era barata, os Estados Unidos quis produzir coisas mais nobres e deixou isso para a China. A China aproveitou isso, excesso de mão de obra, vinda do campo, acabaram virando grandes produtores. O chinês aprendeu a conviver. Eu recebi aqui em Sorocaba, tem uma empresa chinesa que chama Nari Group. Acho que ninguém nem... Ela é concorrente mundial da ABB. Ah, Zebra Brown. Ela veio para fazer toda a transmissão de Belo Monte, veio para Sorocaba. E foi a época que eu era secretário, eu que negociei a vinda, ajudei toda... E aí você acaba criando uma relação mais de amizade, mais próxima. Aí, quando fui descobrir no final que a pessoa foi embora, era do Partido Comunista Chinês. Que a boa parte das indústrias chinesas saíram de estatais chinesas. Mas isso Huawei, é conhecido. A Huawei foi que hoje a empresa que mais paga imposto em Sorocaba é chinesa. Está aqui em Sorocaba com a sua principal planta. Por quê? Souberam investir, fizeram tecnologia, tiveram apoio. Então é importante também a gente, às vezes, tecnologia, quando você precisa ter muito de apoio estatal. O start, o arranque, o Vale do Silício, ele nasce em função da Guerra Fria, da indústria de armamentos, indústria de guerra, que foi buscando tecnologia e surgiu lá. Então, o Brasil investe pouco em tecnologia. Então, o que tecnologia é brasileira, que indústria brasileira, você fala assim, puxa, essa daí... Você vai ter a Embraer, que foi um exemplo de uma boa privatização. Hoje você olha a IVE,
Você tem a WEG também, que era uma fábrica de motores pequena, hoje virou uma baita multinacional. Você tem em Sorocaba uma multinacional brasileira, que é a Valid, né, que acho que todo quem está ouvindo está aí, tem um documento da Valid no bolso. Então, de um jeito ou de outro... Cartões, né? Não só cartões, até o papel da carteira de motorista são eles que fabricam. Então o Brasil tem coisas, você vai ter aqui a GFT. Então, é preciso olhar um pouquinho o que você tem, como é que eu empacoto isso e olho para frente. O Brasil tem que olhar muito, está nessa fase de transição energética, que é o grande caminho que o Brasil tem. Por exemplo, a produção de hidrogênio verde, o H2V. Por que o Brasil pode ser o grande produtor de hidrogênio verde? Por conta de você quebrar as moléculas. Sim. E as moléculas você tem que quebrar com energia. Para ser verde, você tem que ser com energia verde. E o Brasil é o grande produtor de energia verde. Então, nós temos N possibilidades de negócio. Só que precisa agregar valor e o brasileiro ganhar também com isso. Não só ser um produtor. O agro. O Brasil exporta, não só o agro, mas o Brasil é um grande exportador de commodities. Então, ele exporta e importa o produto já quase que refabricado, né? Então, você tem que aproveitar essas cadeias de produção, melhorar essas cadeias de produção para você aproveitar isso. Por exemplo, a soja, você exporta in natura. Então, por que você não processa a soja aqui? Hoje, o maior exportador de soja do estado de São Paulo é Itapetininga. Então, olha como é que a gente está no nosso quintal e a gente não sabe. O senhor colocou a situação aí da Embraer, né? E colocou também a situação aí do investimento público. O Brasil erra muito nessa questão do investimento público, na minha opinião. Porque eu vejo assim, aí queria a sua opinião também, principalmente. Nós temos aí, por exemplo, você falou aí do Vale do Silício, Guerra Fria, indústria militar. Tá? Nós tínhamos aí uma indústria, uma fábrica que exportava, né, equipamento militar de ponta, a Avibras. Está falida. Não houve investimento, não houve o cuidado com essa empresa. Esse tipo de situação você não vê acontecer nos Estados Unidos. Você não vê acontecer, porque eles têm isso como são áreas estratégicas. Mesmo o Chevrolet, como teve problema nos Estados Unidos, o governo americano, não, isso aqui é uma marca nacional, nós temos que ter um certo cuidado. Nós temos aí a questão da Ingesa também, que teve aí projetos. O Brasil teve um super tanque, o Osório, que venceu em competição o Leopard alemão. E hoje a gente usa sucata alemã no nosso exército. Tá? Tá faltando um pouco de visão também do Brasil, de governo brasileiro nesses pontos. Visão assim, até de você ter aquele benchmarking de outros países que deu certo lá e não se tem esse cuidado aqui. É falta de visão estratégica. Aonde eu quero chegar, da onde eu tô. E isso começa em todos os níveis. Municipal, estadual e federal. Eu tô aqui hoje, graças a Deus, mas daqui 5, 10 anos o que vai ser da minha cidade? Isso vai refletir no estado, vai refletir no federal. O Brasil não é falta de recursos, é recurso que é gasto mal. Na realidade, o Brasil é um país rico. País rico, só que gasta mal. Esse é o grande problema. Mas gasta mal em todos os níveis. Né? E a gente fala assim, é culpa só do governo? Não, por exemplo, vou dar um exemplo simples. Você tem hoje que se chama paciente recorrente. Paciente recorrente é aquele que vai 3 vezes na UPA, não gostou do médico, vai em outra e roda. Eu não gostei desse médico porque não pediu exame de sangue, mas ele fez exame de sangue no outro. Então, você não tem o controle, você não tem um prontuário eletrônico que você cuide da saúde das pessoas do Brasil. Agora que está se começando a falar do SUS digital. Mas quanto de dinheiro escorre na mão por você não fazer um controle simples? Então, a ineficiência no gasto público é preocupante no Brasil. Você tem que melhorar a eficiência, melhorar os controles. Porque quando você sobra recursos, você consegue investir. Senão, você vai gastar mal. Então, dinheiro carimbado, eu sou obrigado a gastar 30% e 25% em educação. Aí o cara gasta 25%. Você não fala para ele, economize 22% para você... Não, eu sou obrigado. E se não gastar os 25%, é crime. Crime de responsabilidade. Crime de responsabilidade.
Aí saúde era 15. Hoje tem cidades que gastam 30. E aí, quando você leva todos os recursos para determinados setores porque você travou, vai faltar dinheiro para os outros. O dinheiro ele não nasce, ele está ali e é finito. Então, acho que a gente tem que olhar um pouquinho essa questão de como melhorar a gestão. Essa questão que o senhor colocou aí, do dinheiro carimbado, é um problema, infelizmente, crônico no país. E, assim, parece que parece que não se vê isso aí. Porque, vamos colocar essa questão de saúde ou questão de educação. Tá? Eu vi, né, situações, por exemplo, de cidades que tinham royalties de petróleo. São cidades pequenas, mas a bacia fica próxima, né? Fica na área de marinha daquele município. Um exemplo, Quissamã, né? Tem outros aí, São Francisco do Conde, lá na Bahia. Cidades pequenas e tem um royalty de petróleo muito grande. E esse royalty chegava, e dentro das receitas ali, 25% tem que ir para a educação. Então você vê uma cidade com 10 mil habitantes, em que tem que gastar 20, 30 milhões com educação, e se não gastar, o prefeito vai pagar a conta. Vai pagar a conta. E aí começa a aparecer borracha de R$200, e aí se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Porque se você tem muito dinheiro, você é obrigado a gastar, mas se você também não gastar, você vai ter responsabilidade. E são situações que precisam ser resolvidas e não são. Não. E o problema se perpetua. E não tem indicador, porque esse menino em que você tem que gastar isso teria que ser o melhor aluno do Brasil. E não é. E não é. Então é falta de indicador, falta de controle, falta de você ter uma política do que fazer. Hoje o Brasil, por exemplo, se ensina inglês. Boa parte da juventude está aprendendo inglês quase que sozinho, por conta de jogos, por conta de videogame, o inglês ficou mais fácil. Eu sou da época que você ia para inglês, você só tinha dublado no cinema. Não tinha mais nada, era algo que você tinha que fazer curso e tal. Hoje... Tudo presencial, tudo presencial. Hoje o Brasil teria que trabalhar a alfabetização digital. É preparar uma geração para que assuma toda essa questão digital. Então você precisa fazer o letramento digital da população. Você não ouve quase discutir isso. Se eu tenho uma geração que aprende digitalmente, eu vou ter uma mão de obra que vai me diferenciar do mundo todo. E nós não trabalhamos com isso. Cidades que estão fazendo isso estão tendo sucesso. Mas é visão de longo prazo. Como é que eu pego uma criança hoje de 7, daqui 10 anos ela vai estar pronta, mas eu tenho que trabalhar toda essa questão aí de alfabetizar e letrar digitalmente. O senhor foi professor, foi meu professor, como falo, formou sumidades, né? Mas, assim, não me orgulho das aulas que dei, mas dos alunos que tive. A participação da universidade hoje, nós estamos fazendo essas discussões, a universidade brasileira peca porque assim, quando a gente fala em tecnologia, Vale do Silício, lá a participação da universidade americana, principalmente lá, a Caltech, né, é muito grande. E o investimento na universidade, a universidade americana, a universidade alemã, via o Instituto de Berlim, eles são formadores de tecnologia, eles trabalham tecnologia. A universidade brasileira não faz esse trabalho. Parece que ela não tem assim, não dá importância, não tem a importância que tem em outros países. A universidade brasileira precisaria mudar um pouco seu conceito e trabalhar mais, ajudar nessa dinâmica de desenvolvimento do país? Bastante. Hoje você tem um descasamento entre o que forma e o que o mercado quer. Porque você não trabalha com pesquisa aplicada, que é diferente da Alemanha, diferente dos Estados Unidos. Eu fui visitar uma universidade no Reino Unido, tinha um Sea Harrier no meio da sala de aula, tinha uma McLaren pendurada, tinha um túnel de vento do outro lado, então o aluno olhava aquilo como fosse um parque de diversões educacional. Então você falta trazer problemas reais para o aluno discutir. Uma coisa simples,
os TCCs que as universidades fazem, eles podiam estar resolvendo problemas da cidade, problemas regionais, problemas do estado, mas aí você começa a discutir coisas que não fazem muito sentido, você perde tudo isso daí. Mas quando você dá para o aluno essa possibilidade dele enxergar que o que ele está fazendo está mudando a vida da família, está mudando a vida do vizinho, está mudando a vida da cidade, é importante. E o distanciamento da universidade das empresas também é muito grande, elas não se falam. Então é preciso trabalhar muito que a questão de pesquisa aplicada, e aí sim, é dinheiro de FINEP, é dinheiro de FAPESP que tem que gerar conhecimento dentro da universidade, mas que sejam conhecimentos que sejam aplicados. Dinheiro, aí de novo, tem dinheiro, falta os chamamentos, tem vários chamamentos, saem muitos projetos muito interessantes, mas muitas vezes, principalmente nós que somos mais do interior, falta esse contato, falta chegar a isso. Hoje já está ficando melhor por conta da comunicação, o mundo já é quase que você está linkado no mundo inteiro, então mas falta, o Brasil errou nisso também. Eu venho de universidade pública, boa parte da minha vida estudei em escola pública, então eu acho que um bom investimento em escola pública é o melhor retorno que você tem. Dos erros que se pensa no Brasil, a gente conversando com algumas pessoas, é que falta o investimento privado na universidade, na pesquisa. Só que o grande investidor na universidade americana, seja pública, seja privada, é o governo americano. O governo tem que investir. Porque investimento em universidade, investimento em tecnologia, é dividendos para o país. E aqui não se tem. Chegamos a aberrações, né? Vejo até com uma aberração que aconteceu com o FRJ, que teve energia cortada. Como se deixa uma situação dessa acontecer? Então nós vemos aqui extremos, né? Isso não poderia ter acontecido. Não. E era para ser ponta. E você tem as melhores cabeças lá. Provavelmente as melhores cabeças cariocas estão dentro da UFRJ. Muitas cabeças nacionais. Nacionais. Então, como é que você faz essa questão de gestão e de se não conversar? Então, por exemplo, dá um exemplo de novo. A PepsiCo aqui, 100 cientistas trabalhando numa empresa. Esse cientista conversa com as universidades aqui? Provavelmente não. Então, olha quanto a cidade poderia se apropriar disso. Você tem vários centros de pesquisa aqui em Sorocaba, não é só da PepsiCo, você tem da ChemUnion, tem um grande centro de pesquisa, você tem a Ihara, tem um grande centro de pesquisa, você tem a própria Emerson também, tem pesquisa, várias empresas aqui. Eu fui visitar um parque tecnológico da Boeing em Sheffield, quando eu olhei das empresas que estavam no parque tecnológico de lá, 4 tinham planta em Sorocaba. Então, como é que você tem lá e não está usando aqui? Então, é preciso um pouquinho essa conversa ser melhor alinhada, ser melhor conversada. Isso quem tem que fazer essa interlocução é o setor público. Porque quem que faz a união desse? Você tem o tripé, que é a universidade. Você tem que ter aquele intermediador para... Tem que ser o intermediador. Quem que agrega essas pessoas? É o poder público. Mas, infelizmente, hoje o poder público está muito mais preocupado com discussões que nada agregam. Tem que olhar. Acho que falta, realmente falta isso. E a gente está pagando o preço. Continuamos, e se não mudarmos, continuaremos pagando o preço. São gerações que pagam o preço. Eu venho de uma geração perdida, que é dos anos 80. Depois perdeu, eu já estou vendo a terceira geração perdida. Então, não é fácil. Uma pergunta, a pergunta de $1 milhão, né? Vamos fazer um projeto aí de 30 anos. Vamos pensar o seguinte: em 2054 nós vamos ver Brasil, China, Estados Unidos em uma situação se não de igualdade, pelo menos próxima. Já haja vista que existe potencial no Brasil e existem recursos que são mal geridos. Potencial nós temos. Uhum. Inclusive, países que não têm esse potencial estão fazendo a lição de casa e estão andando na nossa frente. Qual seria o primeiro passo? Qual seria a pedra fundamental para a gente dar início nessa construção? Educação. País sem educação não vai. Mas educação que você tem indicadores. Eu preciso saber, eu estou colocando 25% do que eu gasto no país em educação. Mas que indicador eu tenho?
Na realidade até tem, né? O Brasil nas disputas internacionais sempre fica lá embaixo. Fica lá embaixo, mas eu tenho que cobrar. Se eu coloco isso daí, por exemplo, como é que vamos imaginar Sorocaba, como é que Sorocaba se comporta em relação a outra? Eu tenho que cobrar produtividade. Se eu estou investindo, eu preciso saber aonde está voltando esse dinheiro, aonde está errado. Eu preciso olhar um pouquinho. Não é só você precisar de uma política de longo prazo. Quando eu falo de letramento digital, é uma coisa que pode fazer a diferença no Brasil. Pouco se fala. Dinheiro tem. Vamos pensar em Sorocaba como um centro de referência. Existe muito. Polos de pesquisa. Sorocaba é uma das 20 maiores cidades do país. 22 maiores cidades do país. Vamos imaginar que estamos começando um projeto aqui em Sorocaba, que demora 30 anos para até chegar a um nível nacional. Como eu falei, até o maior prédio começou com o primeiro tijolo. Qual seria esse primeiro tijolo? Qual seria a primeira ação que nós deveríamos trabalhar com sociedade, seja lá o que for, para a gente começar esse projeto aqui em Sorocaba? Ter a melhor educação do Brasil. E como começaríamos a fazer essa melhor educação em Sorocaba? Fazer benchmarking com as cidades que fazem bem feito. Você tem em Pernambuco as melhores escolas. Ceará também tem. O Ceará é no Nordeste que você tem as melhores escolas, que são públicas, com menos recursos do que aqui. E quando você pega o IDEB, qualquer indicador, elas saem super bem. O que elas fazem de Sobral, que é grande exemplo. Por que eu não vou para Sobral e olho o que eles estão fazendo e não faço aqui? Eu não posso ter vergonha. Ou questões partidárias. Não, aquela escola é de tal partido, então não pode ter educação isso. Não pode ter isso. Economia, educação é para tudo, independente de que partido, seja o que for. O que for. Eu posso ter uma visão, mas eu quero um país melhor. Para eu ter um país melhor, eu tenho que fazer essas coisas. Se eu não mudar a educação, não mudar essa questão também, o que eu estou formando, por exemplo, a gente fala da China, 300 mil engenheiros, o Brasil forma pouquíssimos engenheiros. Você precisa formar profissionais do que se chama STEAM, ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Todos os países que crescem, eles investem muito nisso. O Brasil investe muito pouco. Então o Brasil precisa investir nessas carreiras em que você agrega mais valor, mas você precisa, na base, criar um jovem que não tenha medo da matemática, em que a tecnologia não cause medo para ele, que a tecnologia seja um parceiro e não um adversário. Então você precisa embaixo começar para fazer essa mudança. Então precisa se olhar e buscar bastante isso. Acho que pessoas que dessa área, inclusive tem o STEAM, tinha a palavra A, que é artes, que é importante também. A gente não pode também pensar que só vai formar pessoas quadradas. Precisa ter arte, precisa ter economia criativa, mas é um todo em que você acaba formando a pessoa de uma melhor maneira. Felipe? Só agradecer a aula, né? Aqui, a minha participação, minha contribuição aqui é só agradecimento. Alguma coisa que o senhor gostaria de deixar? Uma ideia, um ponto de vista, olha, um ensinamento? Hoje a gente está discutindo, tem um projeto de Sorocaba que chama Líder. Líder. Que é Sorocaba para 2040. Que está sendo feito pelo Sebrae. Nós ficamos 8 meses discutindo 3 eixos, que é o agro, indústria e turismo. Como é que a gente imagina a região metropolitana de Sorocaba para 2040? Talvez seja uma oportunidade de trazer o pessoal aqui para conversar, já tem todo um planejamento, vai ter o lançamento em fevereiro, você já está convidado, vai ser no Parque Tecnológico, dia 6 de fevereiro, que vai se fazer o transbordo desse programa. Mas é importante a gente pensar a cidade, ter espaços como esse em que você discuta a cidade, isso chegue na população, a população tem que discutir e a gente aproveitar. Eu acho que tem que conversar, é preciso discutir o que se quer. Eu acho que não se pode impor. Eu acho que com discussão, com a participação, a gente constrói uma cidade, um estado e um país melhor. Grande prazer em recebê-lo aqui hoje e com convite para próximas. A discussão foi muito... Discussão não, o aprendizado. O aprendizado, a aula foi muito proveitosa. Eu que fico agradecido de estar aqui pelo espaço, acho que é bacana encontrar
os ex-alunos aí bem-sucedidos, é o nosso orgulho de estar aqui, de poder estar conversando e acho que talvez um pouquinho do que você tenha tido na aula fez você crescer. Muito. Então acho que as aulas do professor Geraldo eram proveitosas. Então... E assim, o que eu sempre falo do professor, né, a coisa que a gente estava aqui conversando na anterior com outro convidado, que falando da professora da Sidney, né? Que eu tenho assim uma consideração muito grande, que ela foi minha professora e diretora, né? Então, bons professores a gente não esquece. O professor Geraldo a gente não esquece. Obrigado, a atenção de todos e até a próxima.